Salve galera, professor Alexandre. Então, como vocês já sabem, a gente está desenvolvendo um projeto EAD nesse período de quarentena. Eu espero que vocês estejam todos bem, estamos com saudade de vocês. E a gente vai hoje falar um pouquinho sobre a função polinomial do primeiro grau, conteúdo esse da nossa apostila 1, Matemática 1, módulo 6. Então, como eu estava falando ali, falaremos sobre a função polinomial do primeiro grau, que é a função cuja fórmula é um polinômio de grau 1, né? Ou seja, o expoente da variável x é 1. Então, f de x a x mais b. A e b são números reais, o a não pode ser zero nesse caso, nesse primeiro momento, né? A e b são os coeficientes, x é a variável independente da função. Ela também é chamada de função afim, né? Alguns exemplos: 2x mais 1, 3 menos x, x sobre 2. A função afim, ou polinomial do primeiro grau, ela pode ser classificada em outras funções, dependendo dos coeficientes que ela tem ou não, né? Então ela é chamada de função linear quando ela não tem o b, ou seja, f de x a x, né? Então f de x, por exemplo, 8 nonos de x, 1,2x, né? Aqui a função linear, ela dá também a ideia de função que envolve proporção, né? Então, se a divisão, se o quociente y sobre x for k, né, diretamente proporcionais. Se for 1 sobre k, inversamente proporcionais, né? A gente também diz que a função pode ser escrita como sendo y igual a kx, onde k é uma constante de proporcionalidade. Bom, ainda sobre a função linear, eu coloco um exemplo, né? Se nós pegarmos a circunferência e dividirmos pelo seu raio, sempre vai dar o mesmo valor, é sempre constante. Então a gente diz que o comprimento e o raio são proporcionais, né? Qualquer que seja a circunferência, quando eu divido o comprimento pelo raio, sempre vai dar 2π. O que não acontece quando eu tenho o cubo, né? O volume é A ao cubo. Quando eu divido o volume pela aresta, não é diretamente proporcional. Então não dá sempre o mesmo valor. Então é um exemplo de grandezas que não são diretamente proporcionais. Então é uma aplicação da função linear, certo? Bom, seguindo, ainda sobre a função linear, né? Então eu dou aí a observação, né? Quando a aresta aumenta, o volume também aumenta, mas isso não quer dizer que eles são grandezas diretamente proporcionais, né? Como a gente falou lá do comprimento e do raio, mas o volume e a aresta não são, tá? Então, para identificarmos se duas grandezas são diretamente proporcionais, a gente usa esse critério, né? Se ela é crescente, quando multiplica x por um número real, y também será multiplicado por esse mesmo valor, né? Então é kx, onde k é a constante de proporcionalidade. Então, alguns exemplos de função linear para a gente lembrar, né? Bom, a função constante é uma função afim, só que ela não tem o a, b, no caso o f de x igual a b. Olha lá. Bom, eu trouxe um exemplo para a gente resolver, né? Um exemplo bem tranquilo lá da nossa apostila. A função linear, R ele chama de linear, mas é uma função afim, né? RT a t mais b expressa o rendimento R em milhões de reais de certa aplicação. Tempo t é contado em meses, R de 1 é menos 1 e R de 2 é 1. Nessas condições, o rendimento obtido dessa aplicação em 4 meses é... Então, montamos um sistema, né? Olha lá. R de 1 é menos 1, então A vezes 1 mais B é menos 1, vai me dar a equação A mais B é menos 1. R de 2 é 1, então A vezes 2 mais B é 1. Então a gente obtém esse sisteminha aqui. Resolvendo esse sistema, pode isolar, ou multiplicar por menos 2 a de cima, ou multiplicar por menos 1, a gente chega em A é 2 e B menos 3. Então a nossa função fica RT 2T menos 3. Em 4 meses, daí a gente vai lá e substitui o t por 4, a gente obtém 5, que é em milhares de reais, então fica 5.000. Bom, a taxa de variação de uma função é o valor do coeficiente a. Então perceba que aqui o coeficiente é menos 3.
olha lá, ó, a massa, eu botei aqui um período t para massa, né? Então a variação aqui é sempre 3, ó, 3, 3, 3, está diminuindo porque a função é decrescente. Então aqui é a taxa de variação dela. Isso aqui é importante, tá? Sempre em toda a função do primeiro grau, a taxa de variação é o A. Então, no caso, a taxa de variação é menos 3. Está diminuindo sempre 3, sempre 3, sempre 3. Isso é importante a gente observar. Aqui, então, um resumo, né, do que eu estou explicando ali. A taxa de variação é sempre o valor do A, né? Então, representa quanto o Y aumenta quando o X diminui, ou vice-versa, né? Quando o Y aumenta, o X diminui, ou o Y diminui, o X aumenta, né? Então, para cada uma unidade do X, o Y aumenta quanto? Ou diminui quanto? No exemplo que eu coloquei no slide anterior, para cada uma unidade que aumenta, diminui 3 o Y. Então, a taxa de variação dela é menos 3. Bom, o gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta, gente. Isso aí, terceirão não pode nem pensar. Se tu identificou a função do primeiro grau, viu que lá a variável dela, não importa se é x, se é y, se é t, se é z, se é r, se é uma função que a variável independente tem grau 1, então o gráfico dela tem que ser uma reta. E essa reta aqui, perceba que eu montei um triângulo retângulo aqui, esse tem um ângulo aqui, né? Um ângulo A aqui, ó. Esse A, a tangente desse ângulo vai dar exatamente o coeficiente linear, coeficiente angular dela, né? Que é o A que a gente chama de coeficiente angular, tá? Então aqui eu mostro para vocês usando a SOHCAHTOA, né? Oposto adjacente, e a gente obtém A, que é a tangente do ângulo, né? Continuando sobre o gráfico, né? Aí eu dou uma função linear. A função linear, o gráfico sempre vai passar pela origem, sempre vai passar pela origem. Isso é uma coisa fundamental para a gente. Depois mais outra função, uma função afim, né? A gente, quando vai, claro que ninguém vai pedir para vocês construírem o gráfico, mas vocês têm que saber como é que o gráfico se comporta, né? Onde ele corta o eixo Y. Depois eu vou falar agora onde ele corta o eixo X, que é o zero da função. Mas perceba que aqui ó, o B é 20, onde ele corta o eixo Y. Isso aqui é importante também a gente lembrar. Importante vocês saberem. Ou ainda sobre o coeficiente linear, né? Lembra na função x sobre 3 e a outra menos x sobre 4 mais 20? Então, a primeira ela corta no zero, por isso que ela passa na origem. A segunda ela passa no 20. Então, o B é o coeficiente linear, que é exatamente o ponto onde a reta vai cortar o eixo Y. Também muito importante para a gente. Certo? Continuando. Bom, o coeficiente angular, que eu já tinha comentado com vocês, né, é exatamente o valor do A. Né, e aqui eu dou mais uma explicação para vocês. Ó. Então, a cada uma unidade que o x aumenta, o y aumenta a unidades. Vocês, quando chegarem lá na faculdade, vão falar um pouquinho sobre taxa de variação, quem for para a área de exatas, das engenharias, que a gente chama de derivada, que é a taxa de variação. Mas isso é uma outra história. Tá? Bom, seguindo, ainda sobre o coeficiente angular, uma demonstração, né? Por que esse ângulo ele dá exatamente o A, né? Ó, a tangente dele dá exatamente o A, que eu uso a ideia de delta y, delta x, taxa de variação, né? Por exemplo, a velocidade é uma taxa de variação, é a variação do tempo pelo espaço, né? Delta t, delta v, delta t. Então aqui também eu posso usar a mesma ideia lá da física, né? A taxa de variação. A velocidade é uma taxa de uma variação, né? Espaço sobre o tempo. Então aqui não é diferente. Por isso que a gente fala que taxa de variação é o coeficiente angular. Bom, o zero da função, qualquer que seja a função, o zero é o ponto que anula a função. É o valor da variável independente que anula a função. Aqui não é diferente, né? Olha lá. A função do primeiro grau é menos b sobre a. Né? Então é só igualar a zero e isolar o x. Que é exatamente o ponto onde ela corta o eixo x. Isso vale para qualquer função, não só do primeiro grau. Qualquer função, o zero da função, vai ser o ponto onde ela corta o eixo x. Então aqui eu coloquei dois exemplos, que são aqueles que a gente fez nos slides anteriores.
Crescimento e decrescimento também é importante para a gente analisar, né? Então, quando a função é crescente, quando ela é decrescente, perceba que essa função, a taxa de variação dela é 1/3. Então, ela é uma função crescente, porque na medida que o x aumenta as imagens, o y também aumenta. O gráfico dela é uma reta inclinada para a direita. Importante isso aqui também a gente saber, tá? Aqui uma função decrescente, a taxa de variação dela é negativa, menos 1/4. Perceba que o gráfico agora é uma reta inclinada para a esquerda, né? Depois, olha lá, de modo geral, né? Se o A é positivo, a função é crescente, porque à medida que eu aumento o domínio, o x, as imagens aumentam, ou se eu diminuo o x, as imagens diminuem. Quando o A é negativo, o A é um número que vai na frente do x aqui, né? Se ele for negativo, à medida que aumenta o x, o y diminui. Ou, se eu diminuo o x, o y aumenta. Então está aqui o esquema de saber o decrescimento e o crescimento da função afim. O sinal da função. Isso aqui é importantíssimo, né? Ó, a função é positiva. Se o A for positivo, a reta é inclinada para a direita. À direita da raiz, a função é positiva. À esquerda, negativa. Na raiz, a função é nula. Se a função é decrescente, à esquerda, a função é positiva. À direita, a função é negativa. Perceba que é o sinal da função, não é o sinal do número, tá? A função. Isso é muito importante. Então aqui está um esquema para vocês lembrarem disso aqui. Bom, para a gente finalizar a aula, importante vocês do terceirão resolverem essas questões aí, tá? Na semana que vem a gente vai ter um horário estabelecido depois pela coordenação para a gente atender vocês e tirar essas dúvidas, ok? Espero que todos estejam bem, um forte abraço, se puderem continuem em casa e daqui a pouco a gente já vai se ver. Obrigado pela atenção, um grande abraço.